Hoje o vídeo vai ser sobre ela, a super maconha. Sim, essa aqui é uma grande fake news, uma grande falácia aí circulada pelos veículos de comunicação. Basicamente, é uma expressão utilizada pelos veículos de comunicação quando eles querem se referir a qualquer coisa que não seja a maconha vendida prensada, né? A maconha basicamente originária do Paraguai. Porque eu já expliquei isso algumas vezes aqui no canal, mas tem muita gente que não sabe, né? As coisas que normalmente se fumam, as partes que se fuma da maconha, né, são as flores normalmente. Porque nas flores existem pequenas estruturas chamadas tricomas, que é basicamente onde tem a resina da planta da maconha, que é o que deixa você doidão quando você fuma ou quando você come, né? Então, basicamente, qualquer vez que a mídia quer se referir a um produto derivado da maconha, uma forma de maconha que não seja uma flor de maconha prensada, onde esses tricomas, né, essas pequenas estruturas, são bem escassas porque elas passam por um processo sem nenhuma delicadeza, sem nenhum cuidado com as flores, né? A mídia no caso, né, utiliza essa expressão super maconha. Então vamos ver aqui umas 5, 6 matérias que eu consegui compilar aqui e ver realmente o que é a super maconha, né? O que eles se referem quando utilizam essa expressão, e eu vou tentar fazer uns pequenos comentários aí sobre isso. Vamos ver o que o Datena aqui no Brasil Urgente tem para falar sobre a gente, quer dizer, para falar pra gente, né, sobre a super maconha. Vamos ver. Vamos ver então, Marcelo Moreira, olho na tela, olho da Band. Me ajuda aí, na Tirão 10 da TV. Foram 2 meses de investigação até a Polícia Civil encontrar o endereço do traficante. Tá bom. Onde está o resto da droga? Na casa, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, o acusado cultivava maconha de alto poder entorpecente, conhecida como Colombia Gold. Nos fundos do imóvel... Isso que ele falou aqui não é uma mentira, mas é meio estranho porque quando se conhece, né, o meio basicamente do cultivo de maconha, você vê essas expressões e você fica, caraca, o cara tá falando de forma tão estranha. Mas basicamente Colombia Gold é como se fosse um tipo específico de maconha, né? Não tem maçã prata, maçã gala, laranja pera no supermercado, no hortifruti. Então, basicamente, essa Colombia Gold, né, é um tipo de maconha com características de cheiros específicos, né? Tem outros tipos, tem milhares de tipos aí. Tem a Blue Cheese, a K47, Pineapple Express, tem uma infinidade aí de tipos nomeados de maconha, né? Móvel, policiais da Primeira Cerco localizaram um esquema de produção artesanal com uma estufa que tinha os sistemas de aquecimento, exaustão e refrigeração controlados por um programa de computador. Os 70 pés, com cerca de 1 metro cada um, estavam quase no ponto da colheita. Muitos já estavam no período de secagem, num varal improvisado nos fundos do imóvel. Datena droga avaliada em R$16 mil o quilo era vendida a um público específico, pessoas de classe média alta que procuram este tipo de maconha através das redes sociais e também aplicativos de celular. Isso aqui é verdade, pessoal. Como eu expliquei no começo, né, tem um dado da ONU que fala que cerca de 80% da maconha brasileira vem do Paraguai, né? E a maior parte da maconha que vem do Paraguai é a maconha prensada, né? Que é essa flor de maconha produzida sem nenhum cuidado específico para o produto chegar com qualidade no consumidor, né? Então, realmente, as pessoas que consomem a super maconha são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque elas querem pagar mais para receber um produto que tem maior qualidade, né? Normalmente, as pessoas que têm menor poder aquisitivo vão nas bocas de fumo e compram a maconha prensada que chega com um valor menor, né, nas bocas. O comércio é muito restrito pelo valor dela. Ela atinge os públicos de classe média e classe média alta e alta. Público esse que não tem por costume ir nos pontos de venda comprar em biqueira. Eles costumam comprar isso pelo delivery, pelos aplicativos, pela segurança. Maurício Franco, colombiano, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele contou aos investigadores que morava aqui há cerca de 1 ano
e vendia a droga a pequenos traficantes. Na casa, a Polícia Civil também descobriu um berçário de sementes importadas da Holanda dessa maconha potencializada. Um cultivo de alto rendimento, importado da Europa e que chegava a produzir 40 quilos do entorpecente por mês. A prisão de hoje é uma sequência da investigação da mesma delegacia, que esta semana prendeu integrantes de um esquema chamado Delivery da Droga. Com a prisão do rapaz, do colombiano, nós vamos agora buscar para quem que ele entrega essa droga também e para quem é distribuído. Então é um quebra-cabeça essa investigação. Agora a investigação quer saber também quem comprava os quilos da super maconha direto do produtor, que vivia com uma tia nesta casa da Zona Sul de São Paulo. Pessoal, a gente vai assistir as outras matérias aqui, né? Mas só para constar, nessa matéria aqui do Brasil Urgente, a super maconha, né? Essa expressão super maconha é utilizada para se referir, basicamente, a uma planta de maconha, né? Uma planta de maconha natural, como basicamente qualquer outra que cresce em qualquer lugar do mundo. O diferencial aqui é que ela está crescendo, né, dentro de uma estufa que proporciona aí as condições ambientais propícias para a maconha crescer com rendimento planejado, né? O traficante quer colher sempre uma certa quantidade, o máximo possível, com o menor tempo possível, né? Então aí ele fornece as condições específicas para ter isso. A questão é que nem todas as pessoas que cultivam maconha em ambientes específicos assim são traficantes, né? Essa matéria ela acaba não clarificando muito essa questão do cultivo. Mas vamos ver aqui o Jornal da Record, também uma matéria que é intitulada Super Maconha, podendo custar até 60 mil o quilo, droga entra na mira da polícia. Vamos ver. Agora para um tipo de maconha modificada, que pode custar até 60 mil reais o quilo. Essa droga está na mira da polícia. E não por acaso é chamada de super maconha. Ela passou a ser fabricada por traficantes brasileiros e tem sido cada vez mais consumida por pessoas de alto poder aquisitivo. Escutou aqui, né? A maconha modificada, super maconha. Vamos ver realmente se existe algo modificado nessa maconha. Se existe, sei lá, se eles pegaram aí uma porção de alterar a genética de mutação e colocaram na maconha. Vamos ver. O suspeito caminha com uma sacola, entrega para um motociclista que aguardava no lugar combinado. Ele passa o dinheiro e os dois vão embora. O flagrante feito pela polícia na Zona Sul de São Paulo mostra o tráfico de uma nova droga, mais potente e 12 vezes mais cara que a maconha convencional. Os usuários costumam ter alto poder aquisitivo e para comprar um entorpecente nem precisam sair de casa. A gente vê que essa substância é entregada via motoboy, via aplicativo e normalmente elas têm um perfil de classe média alta, justamente por ser uma substância cara. O produto é feito com a própria maconha, que passa por um processo de beneficiamento. A droga potencializada passa a ser vendida com o nome de Ice. Uma outra variação é conhecida pessoal, como aqui, Dry. De novo, é uma falácia o que eles estão falando aqui. O que é uma falácia? É uma informação que parece verdade, utiliza de vez em quando coisas que são fatos, mas para meio que você alcançar um objetivo específico, né? O seu próprio ponto de vista ali. E aqui realmente se trata, no caso dessa matéria, de uma maconha beneficiada, de realmente um produto feito a partir da maconha. Ao contrário do vídeo anterior, que tratava a super maconha como, quer dizer, as flores da maconha, como se você pegasse mal comparando aqui, ó. Imagina o café. O café que você compra no supermercado, ele vem em pó, né? Agora imagina que a pessoa que compra o grão de café, se ela tivesse comprando um negócio chamado de super café, só porque ela está comprando o grão do café e não está comprando o café em pó. Basicamente, a matéria anterior estava fazendo isso, estava tratando a maconha de verdade, a maconha natural, que não é
maltratada pelo tráfico com uma super maconha. Nesse vídeo aqui já é outro caso, eles estão tratando de haxixe, que é... Você lembra dos tricomas que eu falei no começo? O haxixe é feito basicamente com esses tricomas. Eles pegam a resina da maconha e fazem aí um concentrado, que realmente é uma substância que possui muito mais THC, que é a substância da maconha psicoativa, que é capaz de alterar a sua percepção mental, né? Então, aqui é uma falácia, basicamente. A super maconha está sendo retratada como o ice ou o dry. E também, para constar, o ice e o dry são duas formas de haxixe, é a mesma droga. A única diferença é que o ice é feito utilizando o gelo normal para extrair essa resina, e o dry é feito utilizando o gelo seco para extrair essa resina, né? Mas vamos ver aqui o que a matéria fala. A super maconha, que até então só era vendida no exterior, passou a ser mentira, produzida... gente. Até então, essa matéria tem um mês aqui no YouTube. Que eu saiba, o haxixe sempre foi vendido em toda a história. Realmente o Brasil tem uma tendência a fumar mais a flor da maconha in natura, ao invés do haxixe, mas o haxixe é literalmente uma das formas mais antigas da humanidade de consumir maconha, né? Então, outra mentira aí, basicamente. Aqui no Brasil e virou alvo da polícia. No primeiro trimestre, quase 60 quilos de ice foram apreendidos no estado de São Paulo. Muito mais que os 2 quilos recolhidos no mesmo período do ano passado. Numa das apreensões, a polícia encontrou uma plantação de maconha dentro de um apartamento. O espaço tinha ventiladores e iluminação adequada para o cultivo. Iria utilizar essa produção dele para depois produzir uma cannabis que eles apelidam até de cannabis gourmet, que são as de maior índice de THC. No apartamento estava Carlos Eduardo Ferreira Lovato, de 24 anos, que foi preso por tráfico. A defesa dele alega que o plantio era destinado a uso pessoal. Segundo a polícia, ele agia com Matheus Henrique Andrade da Silva, de 22 anos, flagrado durante a entrega da droga. Matheus foi solto após passar por audiência de custódia e, segundo a defesa, aguarda julgamento em liberdade. É isso, pessoal. Já é, obviamente, a segunda matéria aí que utiliza bastantes informações basicamente verdadeiras de apreensão, aí, material gravado para expor o ponto deles falacioso, né? Vamos ver aí a terceira matéria que eu separei, que é, de novo, o Brasil Urgente, famoso por ter matérias tendenciosas, né? Vamos ver aqui. A operação contra o tráfico de drogas aconteceu em várias cidades de São Paulo. Jales, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Diadema, além, é claro, da capital. Segundo a polícia, os locais alvos da operação eram pontos para a distribuição, produção e também cultivo da chamada super maconha, um material mais puro, em geral produzido por encomenda. É o que eu falei, a parada da falácia é isso. Que, tipo, eles realmente utilizam informações verídicas para distorcer o argumento geral, né? O objetivo deles, basicamente, com a matéria. Sim, a super maconha é um produto, como ela falou aqui, mais puro, né? Chamada super maconha, um material mais puro, em geral. Como eu falei, sim, a super maconha ela é mais pura porque ela, de fato, é a flor da maconha, é o produto ali in natura, basicamente sem nenhuma alteração no seu formato natural, né? O que não seria a super maconha, a maconha normal, né? A maconha fraquinha, sei lá, basicamente, realmente ela tem muitas impurezas, porque, pô, os caras produzem ela lá no Paraguai, eles têm que cortar a maconha, eles têm que prensar a maconha, muitas vezes eles prensam junto com galho, junto com semente, junto com insetos, aí essa maconha ela é embalada e transportada de forma ilegal do Paraguai até o resto do Brasil. Imagina a distância do Paraguai para o Rio de Janeiro, quantas impurezas vão acabar entrando na maconha fraquinha sem um cuidado, sem uma vigilância adequada, né? Por isso que existe a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária do Brasil, para cuidar
dos produtos que a gente consome, né? Infelizmente, como a maconha não é legalizada, não tem esse controle de qualidade, né? Mas vamos continuar aqui com a matéria. Produzido por encomenda. A investigação descobriu que as sementes eram especiais e vinham diretamente da Califórnia, Espanha, Paraguai e Peru. É verdade, pessoal. As sementes, elas não tem nada de especial, fora do comum delas, mas normalmente essas sementes são sim compradas do exterior, porque no exterior tem o que a gente chama de breeder, que é basicamente aí o gestor, o criador de sementes, basicamente. Ele pega genéticas de maconha que tem características específicas, por exemplo, ele pega uma maconha que tem cheiro de uva e uma maconha que tem uma característica de ser boa contra o frio. Aí ele cruza essas duas e aí você, ao longo do tempo, consegue uma maconha que é resistente ao frio e que tem cheiro de uva. Então, no exterior, as pessoas fazem isso normalmente. Aqui no Brasil também fazem, mas não é legalizado. E essas pessoas vendem sementes, né? Então, os traficantes, de pessoas que querem cultivar essa maconha, né, de forma legal, elas compram sementes e essas sementes que têm características genéticas desejáveis, né, que ela deseja, e cultiva. Então, realmente, é provável que essa maconha, essas sementes tenham vindo aí do exterior. Pés de maconha eram cultivados em estufas como esta, com luz apropriada e climatizada. Foram 3 estufas descobertas pela investigação. Então, ele falou que estava fazendo a deflorada, já tinha feito a colheita e ia transferir a plantação lá para o sítio dele, em Bragança. Ao todo, foram 5 traficantes presos, entre eles um cidadão espanhol que mantinha uma estufa em um apartamento na Vila Olímpia, área nobre de São Paulo. Ele havia acabado de chegar de Barcelona. Além destes presos, 10 pessoas foram indiciadas por tráfico, entre elas um sul-africano e um nigeriano. Além dos pés de maconha e da erva já pronta para a venda, os policiais também apreenderam haxixe, drogas sintéticas e cogumelos alucinógenos triturados, que eram comercializados em forma de cápsulas. Ainda segundo a polícia, alguns dos investigados usavam... Foi mal, bati aqui no microfone. Deu pra ver aqui, a matéria já falou o que tinha pra falar. No caso desses traficantes aqui, eles mexiam com mais coisa além de maconha, né? Mas vamos ver essas próximas matérias aqui, que tem alguma dessa aqui que eu separei que fala sobre Ice também, o Crumble. Mas no geral, vocês já viram o ponto que eu quero falar. Já vou estar concluindo o vídeo. Só deixa eu ver essas matérias aqui para ver se tem mais algum ponto que eu quero mencionar. A polícia chega ao esconderijo, uma casa usada exclusivamente para cultivar skunk, uma droga derivada da maconha. Skunk, a droga derivada da maconha. De novo, a mesma fake news, né? Skunk é outro nome utilizado aí normalmente para se referir a uma genética, uma strain, como a gente chama de maconha, né? Não tem o Colombia Gold, o AK-47 que eu falei? Também tem o skunk, que é basicamente uma forma de se referir a um tipo específico de maconha, que nem eu falei, da maçã prata e da maçã gala, né? Vamos ver aqui. As salas são previamente preparadas para que a temperatura não passar de uma para outra. Tudo bem produzido. O policial explica que os ambientes eram usados como estufas para o cultivo da super Pessoal, maconha. só para explicar aqui, isso aqui que o policial está mostrando no vídeo é um cultivo indoor. Tem o outdoor, que é do lado exterior, como a maior parte das plantas cresce ao longo da história, e tem o cultivo indoor. Como eu falei, você cultiva a maconha fornecendo a essa planta tudo que ela precisa para fazer a fotossíntese ali com alto rendimento, né? No caso aqui, é provável que o cara, dá para ver, né? Ele está utilizando luzes fortes aí para dar energia para a planta, provavelmente ele utiliza fertilizantes, utiliza ar-condicionado, pode utilizar complementação de gás carbônico também para as trocas de gases da planta. A questão é, o cara aqui tem basicamente aí todo um sistema, um laboratório de cultivar maconha com alto rendimento, né? Possui lâmpadas que aquecem o ambiente, mantém uma temperatura, seja pelo ar-condicionado, que a temperatura e a umidade ela tem que ser ideal. Aqui já é um outro tipo de maconha, ó, que é produzida aqui. Então, para tudo isso, eles mantêm toda
a temperatura, o aquecimento para que ela produza melhor. Ele mostra como a terra para o plantio foi preparada. A terra aqui, ó, ela é toda adubada, preparada, com todos os utensílios. Ele também explica como os produtores da droga montaram a parte elétrica das estufas. Toda a parte elétrica, estrutural aqui, para fazer dia, noite, tem os timers, então é vedada a janela, tudo, uma ventilação, tudo muito bem produzido. A droga produzida passava por um rigoroso teste de qualidade. Esse armário é um armário de seca que eles falam. Cada local, ela é pendurada com a sua qualidade. E maconha, olha ali embaixo, até aqui, ó. Pelo que eu entendi aqui, não é pela qualidade. Pelo que eu tô vendo aqui, é porque, pessoal, quando você corta a maconha, você passou lá 2, 3 meses, 4 meses crescendo essa maconha. Ela passou de uma sementinha até florescer e finalmente está no momento da colheita, né? Aí você chega no final, você corta essa planta toda e você normalmente não consome a maconha automaticamente. As pessoas não fumam maconha no momento que ela é colhida do pé, porque ela não pega fogo normalmente e ela também não está, digamos assim, com sua potencialidade máxima. Ela não está chapando o máximo que poderia. Normalmente as pessoas pegam essa maconha, separam os vários galhos e colocam os galhos para secar, porque quando a planta seca, ela perde cerca de 50% a 60% da umidade. Ela primeiro realça o sabor, realça as suas propriedades medicinais, terapêuticas ou recreativas, tanto faz, e também ela passa a queimar de forma melhor, né? A planta, ela seca, perde a umidade, então ela pode queimar de forma mais uniforme, né? E pelo que eu vi aqui nessas etiquetas que ele está colocando, não são qualidades diferentes. Pelo que eu vi aqui, são esses tipos de maconha diferentes que eu mencionei. Aqui tá Ice, provavelmente é o tipo de maconha específico para produzir o haxixe Ice. Aí tem outras etiquetas ali que é o tipo de maconha que tem um nome específico, sei lá, o skunk ou o Colômbia, né? E eles colocam as etiquetas aí para identificar os diferentes tipos, para não confundir, porque realmente cada um tem sua qualidade específica, o seu tipo específico e o seu público-alvo específico, né? E maconha, olha ali embaixo, até aqui, ó. Tinha até termômetro importado para medir a temperatura do ambiente. Equipamento importado, ó, para ver a temperatura do ambiente, para cultivo ser melhor, né? Para não perder a planta, para ela nascer mais forte. Nesse outro vídeo feito pela polícia, os suspeitos aparecem presos no chão e as buscas dentro da casa são intensas. Isso aqui é metanfetamina. O pessoal está consumindo isso aqui nas baladas eletrônicas, enfim, tudo quanto é balada. Estão matando a juventude nossa aqui. Mais skunk. Essa maconha, ela é uma maconha modificada. Não é uma maconha modificada. Você está falando falácia, senhor policial delegado. É alto poder alucinógeno. E também, ó, eu não sou enfermeiro nem médico, mas acredito que a maconha não é alucinógena. Ela é psicoativa e acredito que sim, tem as suas diferenças de classificação aí. É importante falar porque eu não tô aqui colocando os policiais pra merda, não tô querendo falar que eles não estão fazendo o serviço deles da forma correta, mas é importante apontar sim os erros que eles estão cometendo, porque aqui na Cult Light, né, você pode não saber, mas eu faço parte da Cult Light, que é um projeto aqui no YouTube. A gente tem uma loja também que a gente ensina a cultivar maconha de forma basicamente legalizada, né? A gente ensina as pessoas que querem cultivar maconha para fins medicinais a conseguir cultivar, né? Seguindo um passo a passo, basicamente. A gente dá contatos de advogados, como tirar uma autorização judicial, como conseguir contato de um médico, como conseguir sementes. A gente faz um trabalho sério, né? Então é muito importante a gente estar aqui realmente apontando os erros cometidos na matéria. Eu não tô, de vez em quando eu faço uma piadinha, um humor aqui, mas realmente é só para deixar o clima interessante. Não tô ridicularizando o policial aqui, nem os jornalistas da matéria, né? É o êxtase.
mais bala. A intenção dos traficantes era modificar geneticamente o pé de maconha, deixando o efeito da droga 50 vezes mais forte. Cara, eu acredito que eles não têm urânio enriquecido para modificar a genética da maconha. Eles não conseguem alterar o DNA da maconha. Eu acho que precisaria de realmente um laboratório aí de alguns milhões de dólares para conseguir fazer isso. Eles, no caso aqui, a matéria está se referindo de novo aos traficantes estarem conseguindo tipos de maconha específicos que possuem, sim, taxas de canabinoides, né, como THC e CBD, maiores. Eles têm maior porcentagem de THC por quilo de planta, por grama de planta, mas não é modificado geneticamente. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as sementes da planta eram importadas da África, Europa e da Ásia. A super maconha era vendida em Campinas, São Paulo e Jundiaí. Também foram apreendidos êxtase, LSD, haxixe, anfetaminas e réplicas de fuzil e revólver. Uma quadrilha que é envolvida aí com essas festas eletrônicas. Ó, última matéria, pessoal, vamos ver aqui rapidinho. Essa aqui, se não me engano, também fala de haxixe. Se não tiver nada de interessante, eu vou pedir pro editor cortar aí, mas vamos ver. Mais de 650 toneladas de maconha foram apreendidas no ano passado no Brasil. E a polícia desmontou uma quadrilha especializada na distribuição de sementes de maconha por todo o país. Os criminosos faziam um cruzamento de várias espécies da planta para conseguir uma versão mais potente da droga. A jornalista aqui falou corretamente. Cruzamentos genéticos para conseguir uma versão mais potente. Falou aí com... Quem produziu essa pauta aqui, esse prompt aí que a mulher tá lendo... A chamada super maconha. Quem produziu estava correto, mas não está correto por chamar de super maconha. Vamos ver. Um cultivo feito com muito cuidado, controle de qualidade elevado e alta tecnologia. Apesar deles não serem formados em agronomia, eles se especializaram bastante. Eles foram estudar botânica e acreditamos que eles tinham contatos nos Estados Unidos da Califórnia para esse desenvolvimento dessa técnica deles, que é uma técnica bem apurada. Segundo as investigações, o grupo realizava o cruzamento entre várias espécies de maconha para obter o que a polícia chamou de super Interessante, maconha. Aparentemente essa matéria aqui trata sobre realmente pessoas que estão cruzando plantas para alcançar versões genéticas melhores aqui, porque ao contrário do resto, que só estava vendendo as flores da maconha, aparentemente é que a galera estava vendendo sementes. Porque aqui na matéria, eu acho até que dá para ver uma maconha macho, né? Porque quem não sabe, a maconha tem dois sexos. Tem as fêmeas, que produzem as flores e as sementes, e tem a maconha macho, que é responsável pelo pólen, pela produção de pólen, né? Aqui no vídeo, eu acho que dá para ver uma maconha macho com os sacos de pólen, né? Vamos ver. Para esse desenvolvimento dessa técnica deles, que é uma técnica Aqui, bem ó. apurada. Isso aqui é a maconha macho, pessoal. Esses saquinhos de pólen aqui, basicamente, eles... Chega um momento que eles basicamente explodem por qualquer coisa, por qualquer contato com o vento aí, você bate na planta, eles basicamente explodem, o pólen se espalha, esse pólen vai até uma planta fêmea, cai na flor, ali nos pistilos da flor, e basicamente a planta engravida e passa a produzir sementes, né? Normalmente as pessoas que querem vender a flor de maconha com o máximo de potência, elas não vendem maconhas que tem semente, porque a semente, ela puxa muita energia da planta fêmea, né? Então, normalmente, as plantas que têm semente, a flor é mais fraca. No caso dessa matéria aqui, são pessoas que estão produzindo semente para revenda. Então, um caso interessante da super maconha, né? Segundo as investigações, o grupo realizava o cruzamento entre várias espécies de maconha para obter o que a polícia chamou de super maconha. O produto tinha um elevado teor de THC, que é o princípio ativo entorpecente da droga. Nesse saquinho de sementes, o índice de THC indicado é de 19%. O coordenador da área de saúde da PUC de São Paulo disse que a maconha normal tem de 0,25 até 2,5 mg por grama de maconha fumada. O que se observa... De novo, pessoal, o que é maconha normal, né? Aí eu faço um exercício filosófico de epistemologia para vocês. O que é maconha normal?
que é maconha, o que é super maconha, né? As maconhas com alto teor dão maior dependência, principalmente nos jovens, né? Que ele tem maior tendência a fazer os transtornos de comportamento por uso de maconha. É uma maconha direcionada administrativamente para manter um dependente, para se criar novos dependentes e manter os dependentes atuais. Ele falou uma verdade e falou uma mentira, talvez, uma falácia. Realmente as pessoas mais jovens têm tendência aí de construir vícios duradouros se eles começarem a utilizar maconha mais jovem, né? Os riscos para a saúde são muito piores. Só que, pô, os caras estão plantando maconha mais forte só para conseguir viciar mais pessoas, conseguir novas pessoas viciadas. Tipo, eu não sei o quão verídico é isso. Tipo, caraca, o cara que produz as melhores frutas no hortifruti, ou que produz os melhores produtos, ele faz só pro cliente ficar viciado na maçã dele, no produto dele? Ou é porque realmente o cara quer vender um produto de qualidade, né? É uma questão a se pensar. Os policiais chegaram até os traficantes depois de uma apreensão de remessa de sementes para o Distrito Federal e encontraram plantações em Brasília e na cidade mineira de Governador Valadares. As sementes da super maconha eram armazenadas em saquinhos e enviadas aos compradores pelos correios. Os traficantes vendiam o produto em um site e pelas redes sociais. Pelo que nós percebemos, eles poderiam ter um movimento de 500 mil a 1 milhão por mês, com potencial de crescimento, dependendo dessa demanda. A operação da polícia desmontou uma das maiores quadrilhas especializadas na distribuição de sementes de maconha de alto padrão em todo o país. Os agentes descobriram que o grupo criminoso mandou o produto para os 26 estados, mais o Distrito Federal. 6 pessoas foram presas. Elas vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, apologia ao uso de drogas e lavagem de dinheiro. Para legalizar os valores milionários obtidos com o negócio criminoso, a quadrilha abria empresas e movimentava contas bancárias em nome de terceiros. A droga nas ruas gerava lucros exorbitantes para os traficantes e um perigo ainda maior aos usuários. Se usar essa maconha, certamente vai ter um risco dobrado de desenvolver psicose. Então a maconha é uma substância lesiva. Não tem, se você parar com a maconha, você não volta, você não tem regeneração. Pô, com todo respeito, não quero ficar bolado com o delegado aí, mas com todo respeito, senhor delegado, você tem que se informar mais sobre o assunto que você está falando. Primeiro, da onde você tirou essa informação de que quanto mais THC, maior a chance de desenvolver psicose, né? Isso já é um assunto polêmico, de que maconha causa psicose. Você tem que comprovar o que você está falando. Senão você está aí basicamente só replicando uma mentira. Segundo, pô, até esqueci, fiquei revoltado aqui, vamos ver o que ele falou? Tem um risco dobrado de desenvolver psicose. Então a maconha é uma substância lesiva. Tá. Ele fala aqui, ó. Não tem, se você parar com a maconha, você não volta, você Pô, não com tem todo regeneração. respeito de novo ao delegado. Eu conheço pessoalmente, já conversei com pessoas que fumavam crack, cheiravam pó e se regeneraram. São pessoas sóbrias hoje em dia. Você está falando que a pessoa fuma maconha, ela nunca mais vai voltar a ser normal? Com todo respeito ao senhor delegado aí, mas vamos se informar mais antes de falar essas mentiras, por favor, né? Porque, pô, é a mesma coisa que você falar que um cara que fumou cigarro, meu avô, fumou cigarro aí durante 50, 60 anos, parou e realmente ele com certeza afetou o corpo dele aí de forma com o seu pulmão e tal, mas a pessoa não se regenera, a pessoa... Pô, ele tá falando como se a pessoa aí tivesse exposta à radiação, como se ela tivesse usado heroína e, pô, nunca mais vai voltar mesmo. Os olhos secaram, a alma escureceu. Com todo respeito, fiquei até incomodado aqui, né? Mas é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi só
não tem muito objetivo, é só para provocar uma discussão com vocês. O que vocês consideram uma super maconha? Vocês realmente consideram essa flor in natura, essa flor natural que não é prensada uma super maconha? O que vocês acham desses veículos jornalísticos, da polícia, desses legados? Qual a opinião de vocês, né? Eu peço também para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem e, pô, sugere aí, cara, outros vídeos para eu reagir, outros temas, o que vocês querem que eu fale aqui, né? É isso, pessoal. Tô encerrando o vídeo e até a próxima. Tamo junto.